Apresenta Check-up no rádio. Nesta terça-feira, no quadro Check-up no rádio, Dr. Belísio Neto irá falar sobre agitação em idosos, né? O programa vai explorar as possíveis causas desse comportamento em pessoas da terceira idade, como reconhecer os sinais e principalmente como tratar essa condição de maneira adequada. A agitação pode ser um sintoma de diversas condições médicas e psicológicas, como demência, efeitos colaterais de medicamentos ou até mudanças no ambiente de vida. E é fundamental entender a melhor forma de ajudar os idosos a enfrentarem esse desafio. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O que é que caracteriza a agitação em idosos e como ela pode se manifestar no dia a dia? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia aos nossos internautas. Satisfação imensa, mais uma terça-feira, participarmos aqui falando sobre temas relevantes da geriatria, tirando dúvidas dos ouvintes, como esse de hoje, o tema de agitação. Então, a agitação, a gente grosseiramente, de uma maneira... Grosseiramente não, mas eu diria de uma forma mais simples, a gente poderia dizer que é aquela inquietação, aquele paciente que ele está toda hora inquieto, ele está toda hora perturbado, ele está toda hora sem conseguir parar a velocidade com que ele pensa, parar literalmente em algum canto, ele está toda hora agitado. Tem algum aqui no nosso sertão, a gente tem alguns outros sinônimos de agitação. Às vezes o esposo chega e diz: ó, ele é muito agitado, mas o agitado no caso é muito irritada. Mas classicamente a gente também classicamente a gente cuida de agitação em pacientes que têm demência, que eles vão evoluindo numa fase para fase moderada, assim a gente vai dizer, assim vamos dizer, ou seja, a doença progride, eles vão para uma fase que cursa com sintomas neuropsiquiátricos, e um deles é a agitação, fica inquieto, fica andando para lá e para cá, não consegue parar de falar, não consegue parar de repetir uma palavra, não consegue parar de fazer um som inadequado ou um som incompreensível. Então tem esses dois perfis. Tem esse perfil do paciente lúcido e que se agita ou se irrita, ou esse paciente que tem uma agitação de não conseguir parar de pensar, não conseguir parar de se preocupar, não conseguir parar em algum lugar. Então, nesse primeiro caso, Marcos, se trata, na maioria das vezes, de pacientes com transtornos do humor, assim vamos dizer. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos do tipo distimia. Está se irritando muito, está ficando muito tempo sem se preocupar, está se preocupando até com o vento. Então a gente precisa entender esses sinônimos, o que é que o paciente está tentando nos dizer. Lá no consultório a gente, no ambulatório, em qualquer que seja o local, a gente tem esse conceito de que nem sempre que o paciente diz é o que realmente a mesma palavra que o paciente diz, nem sempre é a mesma que está no livro. Você tem que meio que traduzir, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem palavras um pouco diferentes do que os livros americanos, europeus, eles têm. Eles tratam a agitação de uma forma, e aqui às vezes a agitação é uma outra coisa. Bom, então tem esse paciente com transtorno de ansiedade, transtorno distímico, transtorno do humor, que a gente precisa agitar. Mas o grosso mesmo, que faz as famílias levarem para consulta com o geriatra, levam para o Dr. Belísio, dar aquela avaliada, colocar aquele tempero dele ali colocar aquele tempero, aquela experiência que ele tem naquele paciente que tem uma demência, geralmente uma demência de Alzheimer, que ele está o tempo todo agitado, andando dentro de casa, sobrecarregando os cuidadores, sem querer tomar os medicamentos, andando com risco de queda, querendo fugir de casa. É essa agitação que o paciente tem e que o carro-chefe, a grande maioria dos pacientes que nos procuram, né, Marcos? Então, esse tipo de agitação a gente precisa entender um trinômio, eu diria, né? A gente tem que entender o que é que tem com o paciente,
que é que a gente pode fazer pelo paciente para ele parar de se agitar, buscar alguma coisa que esteja fazendo ele se agitar. Às vezes é uma dor, o intestino preso, ali ninguém percebeu, ele está com o intestino preso, ele tem Alzheimer, ele não sabe dizer. Às vezes é a urina que está presa, ele está com a dor na urina. Às vezes é uma coceira, ele não sabe dizer que está coçando, é numa área que ninguém consegue, que ele não consegue alcançar. Às vezes é sede, é frio. Então, buscar alguma coisa, identificar alguma coisa naquele paciente. E às vezes é o tratamento do Alzheimer que não está adequado. A gente tem que individualizar esse paciente. Será que aquele remédio que ele está tomando, será que ele está tomando remédio para demência? Será que aquele remédio está adequado, está na dose certa? Será que para aquele perfil de paciente aquilo vai dar certo? Então a gente tem que ver esse primeiro ponto, que é o paciente. Avaliar os gatilhos da agitação, avaliar se ele está bem medicado para a doença dele, se é realmente aquela doença que estamos pensando. O segundo, a segunda ponta do tripé é o ambiente, né? Observar esse ambiente que ele está, se não proporciona uma agitação, um ambiente muito claro demais, muito frio, é um ambiente muito agitado, com muitos estímulos sensoriais, muita zoada, muita luz, muito barulho. Então, assim, esse ambiente é um ambiente, até mesmo um ambiente familiar. Será que é um ambiente de muito atrito, de muita confusão? Será que essa televisão não está incomodando? Será que essa televisão desligada não está incomodando? Então, buscar alguma coisa que no ambiente possa estar fazendo ele ficar agitado. Isso a gente lá, a gente tem assim um protocolo, a gente tem alguns checklists lá no consultório que a gente faz com a família, senta num local diferente e pergunta o que é que como é que é o ambiente lá, o que é que está acontecendo. Às vezes a gente pede individualmente uma conversa. A gente tem, na verdade, um checklist que a gente faz para identificar nesse ambiente se tem alguma coisa que pode estar facilitando essa agitação do paciente, além de identificar fatores gatilhos no indivíduo. E o terceiro ponto, a gente falou de paciente, a gente falou de ambiente. O terceiro ponto é o cuidador, a pessoa que cuida, ou as pessoas que cuidam. Será que esse cuidador, primeiro, ele está estressado? Ontem lá no ambulatório da universidade, eu fui saindo da universidade e uma cuidadora disse: doutor, obrigado por você pensar em mim. Aí eu assim fiquei tão aquilo me tocou de uma forma. Ela disse: não, porque eu já fui para vários médicos e ninguém tinha identificado que eu estava sobrecarregada. E o cuidador sobrecarregado, ele amplifica as queixas. Um paciente, por exemplo, estava dormindo de 6 da noite, aliás, de 7 da noite às 6 da manhã, são 11 horas de sono, e a cuidadora estava, a queixa, uma das queixas era o sono. Não, ele está acordando cedo, de 6 horas. E a gente entende, é um cuidador, só é aquela pessoa para cuidar daquele indivíduo, aquela hora que ele tem para fazer alguma coisa dentro de casa, é a hora que o paciente está dormindo. Então a gente precisa entender diversas situações. Então o cuidador, ele precisa estar bem cuidado. Se ele estiver sobrecarregado, a amplificação da queixa, por exemplo, essa insônia, na verdade, é uma insônia que ela está mais relacionada ao estresse do cuidador do que mesmo a uma insônia de um paciente. Às vezes uma agitação, a gente identifica na entrada do paciente quando ele está agitado ou não, né? Quando ele se agita ou não. Na entrada do paciente está agitado, vem outro familiar, discorda daquele familiar que cuida. Então a gente precisa identificar como é que está esse cuidador para ele não amplificar as queixas, os sintomas, né? E amplificando os sintomas, a gente não cair na casca de banana de supermedicar o paciente. Então, ao longo desses anos aí, com essa experiência lidando com esse perfil de paciente todos os dias, a gente tem observado que nem sempre a gente medica
da forma que o cuidador nos diz. A gente tem que entender o contexto familiar, a gente tem que entender se esse cuidador está sobrecarregado, chamar ele num canto, conversar com ele, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente chama para conversar individualmente, eles choram, eles relatam sobrecarga, eles relatam que realmente não é como daquela forma. Então, até lá no consultório, Marcos, tem uma frase que ela diz assim: quem ama, cuida e também se cuida. Se você não tiver bem para cuidar, você vai cuidar de maneira inadequada, inclusive aumentando as queixas, os sintomas, tornando aqueles sintomas 10 vezes mais intensos do que eles são, porque a sua percepção, a pessoa quando está estressada, ela tem uma percepção diferente de uma pessoa que está desestressada. É tanto que aquele cuidador que passa mais tempo, no dia que ele tira uma folga, quando tira uma folga, que vem um outro familiar, um outro cuidador, ele rebate tudo. Ele diz: não, minha mãe não está tão agitada, meu pai, meu avô, minha avó não está tão agitada assim como ele está dizendo. Então, esse outro ponto do tripé do cuidador precisa ser avaliado. Tem que ver o paciente, medicar direitinho, buscar fatores que estão desencadeando essa agitação. Como eu disse, uma dor, um intestino preso, uma temperatura mais ou menos. Na época do calor eles se agitam muito à tarde, depois de 2 horas. Na época do frio se agitam também pela manhã, no final da manhã. O ambiente, será que é um ambiente adequado, um ambiente tranquilo, com pouca estimulação sensorial, um ambiente de muito estímulo, é uma criança brincando aqui, uma outra escutando um som, é a televisão ligada, é a filha brigando com o filho, e esse ambiente deixa o paciente agitado. E por fim, o cuidador tem que ver esse cuidador com mais profundidade, pensando em não errar na dose da intervenção que você vai fazer para o paciente que tem essa agitação. Agora, quais são as causas mais comuns da agitação em pessoas idosas? Existem fatores psicológicos como ansiedade e depressão envolvidos? Existem, sim. No paciente, a gente tem que buscar, lógico, inicialmente, quais são os fatores gatilhos que estão fazendo aquele paciente ficar agitado. Eu dei o exemplo de dor, dessas coisas. Mas existem sintomas, sintomas que são típicos da evolução da demência, por exemplo. Eu estou falando no caso do paciente com Alzheimer, vou falar no outro perfil também, que aparecem no transcorrer da doença. O paciente que tem um transtorno do sono, ele vai ficar agitado. O paciente que tem uma dor crônica, ele vai ficar agitado. Então, doenças que podem estar por trás precisam ser identificadas e precisam ser tratadas. E a própria doença em si, a demência, ela tem que estar otimizada, ela tem que estar com o seu tratamento em dia. Em casos de pacientes que não são pacientes que têm Alzheimer, mas que estão agitados, geralmente tem por trás, Marcos, transtornos do humor, seja um transtorno ansioso, seja um transtorno depressivo, seja um transtorno distímico, que é um tipo de depressão. Alguma coisa tem que estar fazendo esse paciente ficar agitado. As pessoas tendem a associar: não, ele está agitado porque a filha se separou, não, ele está agitado porque o filho bebe. Mas aí depois isso se resolve, a filha volta, o filho para de beber, e o paciente continua agitado. Eles tendem a associar essa agitação, essa irritabilidade, ou essa tensão com um fator pontual. Existe sim, isso aí piora, isso aí facilita, isso aí aciona, intensifica os sintomas de agitação, esses problemas extra o paciente. Mas se é um paciente que passa o tempo e as coisas se resolvem, ele está toda hora agitado, tenso, isso aí a gente tem que buscar um diagnóstico, buscar uma doença que possa justificar essa agitação, essa tensão. Então, respondendo a sua pergunta, sim, transtornos, doenças da mente podem serem as responsáveis pela agitação. Na verdade, são a grande maioria dos causadores, são as doenças
mentais. Tem pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Tô Belisa, eu tô tão bem aqui em Natal, não sinto problema nenhum, graças a Deus, não sinto dor no corpo, não sinto nada, meu intestino funciona bem, mas tô bem demais, graças a Deus eu tive que vir embora porque a minha estresse era estar dentro de casa junto com o calor em Caicó. E aí, doutor Belisa? Fatores estressores, eles, como eu falei, externos, né? Muitas vezes aliviam sintomas que podem fazer a pessoa ficar agitada. O que a gente só tem que atentar nesses casos é que o paciente às vezes tem essa impressão, com problema complexo não existe solução simples. Não, meu problema todinho era o calor de Caicó, era uma agitação que tinha por um fator externo, por acho que ela falou, algum problema dentro de casa, ou às vezes vamos supor, uma pessoa que fazia mal, um vizinho e assim por diante. A pessoa, não, vou embora, vou resolver meu problema. Tudo bem. Às vezes a pessoa vem ali medicada e esses medicamentos eles ainda duram um tempo na mente da gente, no cérebro, na neurotransmissão, e com o tempo isso se acaba. O paciente pode ter uma recaída. Se ele tinha uma doença diagnosticada, se esse paciente tinha um CID, assim vamos dizer, e ele era tratado por esse CID, esses fatores estressores, eles pioravam a doença. Eles dificultavam o tratamento, eles davam mais trabalho para que a gente pudesse, davam mais trabalho para o paciente lidar com esses eventos estressores. Mas, via de regra, se a doença persiste, com o tempo ele vai ter uma recaída, independente de ter tirado todos aqueles fatores estressores. É o que eu falei, daquele paciente imaginário da gente, que a filha se separou, que o filho bebe, a filha voltou ao casamento, o filho parou de beber e o paciente continua agitado. Então, tem que entender isso. Se tem uma doença, a agitação é piorada pelos fatores externos, estressores externos. Ela tem uma dificuldade de ser tratada, porque está todo ali o fator estressor como componente dificultador, assim vamos dizer. Mas se tem doença, essa doença mais cedo ou mais tarde pode ter uma recaída. Se não, é porque a doença não existia. Outro ouvinte aqui, tudo que essa senhora falou acontece comigo. Tenho ficado muito estressada com esse calor. Pior que estou entrando na menopausa e tudo pior. E aí, doutor Belisa? Como eu disse, doenças, por exemplo, essa síndrome climatérica, essa transição menopausal, ela cursa com ondas de calor muitas vezes insuportáveis. Esse caso aí é um caso provavelmente hormonal. Ela tá ficando estressada. O calor estressa, logicamente, mas se o calor fosse responsável por estressar, todo mundo em Caicó seria estressado com o calor. Então o nível de estresse dela é um nível mais... O gatilho passional estresse é um gatilho mais sensível, né? A gente diz que ela tem um limiar mais baixo. Então tem que ver o que é que está por trás. Provavelmente é uma questão hormonal. Essa transição menopausal, além de dar os fogastos, as ondas de calor, ela também altera o humor do paciente. Ele fica mais com a labilidade emocional maior, mais fácil de se irritar, mais fácil de se preocupar, mais fácil de se emocionar. Então talvez seja uma questão hormonal. Como é que a medicação pode afetar o comportamento de um idoso? Há remédios que podem causar ou agravar a agitação? Existem alguns remédios que podem, sim. Uma das causas de agitação no idoso são medicamentos. Vou dar um exemplo. É um paciente que toma um medicamento que facilita o intestino ficar preso. É um medicamento que ele toma para uma determinada doença, ele não pode ficar sem esse medicamento, e ele facilita o paciente ficar com o intestino preso. Então, isso agita o paciente. Então, é um exemplo de medicamento que pode agitar. Medicamento que pode... outro exemplo de medicamento que pode agitar é um medicamento que causa azia nesse paciente. Toma um medicamento, mas ele tem essa pirose, essa azia, esse queima. Precisa tomar esse medicamento e o efeito adverso desse medicamento pode fazer esse paciente se agitar. E existem alguns medicamentos que são
psicoestimulantes, que quando mal, ou quando o paciente é sensível, quando o paciente é mal, eu diria assim, diagnosticado, o medicamento não dá certo ali, ele pode ter uma irritabilidade maior, né? Ele tem o limiar. Antigamente se fabricava um medicamento, se fabricava não, ele se fabrica, né? A sibutramina, que é um medicamento para perda de peso, e esse medicamento piorava o estresse das pessoas, as pessoas ficavam muito mais irritadas, né? Então, medicamentos também podem facilitar a irritabilidade dos pacientes, a agitação. No caso dos pacientes com Alzheimer, por exemplo, um medicamento que faça ele urinar mais vezes, ele pode ficar inquieto, ele pode ficar agitado. E são vários outros exemplos de medicamentos que podem agitar esse paciente. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos, o programa e desejar uma feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes e todos os nossos telespectadores. 7h45, já a gente volta com mais informações.